Então, antes de mais nada, quando a gente vai falar do ponto de vista da Ucrânia, a gente tem que lembrar o povo, entendeu? E separar governo de povo. Não pode misturar as coisas, né? Povo é uma coisa, governo é outra. Quando a gente mistura isso, a gente dá um passo de praticar injustiças em níveis assim de milhões de pessoas, né? Isso é perigosíssimo, na minha opinião, né? Agradecer aí, 480 pessoas, obrigado. Deus abençoe vocês. Então, separou governo e povo. E aí vamos olhar para o povo. Ao que tudo indica, até o último número que eu vi, já tinha 600 mil refugiados ucranianos. A estimativa é que em poucos dias isso ia chegar a 1 milhão. E é natural deduzir isso a partir do momento que está avançando para outras cidades, vai ter outros deslocamentos, outros... Então, para pensar um pouco nisso. 1 milhão. A Ucrânia tem uma população de 40 milhões de habitantes, mais ou menos, eu acho. Desculpa se eu estiver enganado, mas deve ser mais ou menos isso aí. Se ela tem uma população de 40 milhões, o Brasil tem uma população de 5 vezes isso, certo? Fiquei pensando nisso hoje à tarde. Espero estar fazendo a conta certa aqui da população da Ucrânia, mas eu acho que é isso. Então o Brasil tem mais ou menos aí umas 5 vezes a população da Ucrânia. Então imagina, um Brasil com 5 milhões de pessoas tendo que deixar suas casas para ir para outro país. Né? Porque se é 1 milhão lá, a gente multiplica pela proporção, seria 5 milhões de pessoas. Mais ou menos 2 cidades de Belo Horizonte. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nisso daí. Tem as pessoas que faleceram, tem as famílias que perderam pessoas, perderam tudo agora, casa, abandona tudo. Imagina os comerciantes lá, o cara abandonou tudo, fechou, deixou lá, as coisas vão estragar, ele não sabe se vai voltar, não sabe nada da vida, não sabe se isso vai piorar, se um dia vai poder retomar aquilo. Tá cheio desses casos lá, histórias dramáticas demais, entendeu? Para a gente começar a falar de geopolítica sem tocar no ponto principal, que é esse daí. Então eu fico pensando, 1 milhão de refugiados. Pensa assim, você tem os seus planos de construir, que nem eu, tem o plano de terminar meu livro, lançar meu livro. Aliás, deixa eu dar aqui um parênteses, depois eu vou falar sobre isso. Hoje eu assinei, fechei outro livro com a editora, tá? Então, acho que esse ano teremos pelo menos 2, já meio certos, tá? Mas voltando, então, eu tenho todos esses planos, né? Vou lançar um livro, vou lançar outro, quero finalizar as aulas do curso. Tem uma série de planos que você quer fazer da sua vida pessoal, retomar contato com pessoas, melhorar um relacionamento. Aí, de repente, cara, você tem que largar a tua casa, sair, sem saber nada, sem levar nada, porque você vai levar uma mala. Então, todas as suas coisas sentimentais, móveis, é triste demais isso, entendeu? Então, só por aí, eu, apesar de que ainda nem cheguei no início de falar as coisas que eu penso sobre a Rússia, sobre essa questão do ponto de vista olhando a Rússia, mas só por aí, por ter iniciado uma agressão como essa, já começa meio errado, né? Meio não, já começa bem errado, porque independente de mais nada, tem essas pessoas lá, cara. Não vamos esquecer isso nunca. Eu vi um caso aí na internet de uma mulher com um filho de 1 mês, esperando um lugar lá, naquela muvuca, para pegar um trem para sair de lá. E o marido não pôde sair. Aí já começa outra coisa. Vamos olhar o outro lado. Que história é essa? O governo não deixa homem sair do país. Que história é essa? Né? Isso aí não me parece um cara muito democrático, não, né? E aí, vamos lá, então. Olhando agora esse ponto de vista. Que Deus abençoe, proteja
ilumine a cabeça das pessoas aí que tomam decisões, para que menos pessoas sofram disso, por tudo isso. De cara essas que é o sofrimento imediato, depois o mundo inteiro com uma série de problemas que serão causados por essa tensão aí, onde só o mal leva vantagem, entendeu? Não tem nenhuma coisa benéfica em tudo isso que está acontecendo e naqueles que a gente pode prever como desdobramentos mais prováveis. Nada de bom aí. Então, que Deus abençoe essas pessoas aí, proteja principalmente aqueles que mais precisam, as crianças, os idosos, tendo que se locomover às pressas, só isso já é humilhante, é terrível. Então, que Deus abençoe esse povo ucraniano e o povo russo, que também está sofrendo retaliação no mundo inteiro, muitas vezes nem concordando com as decisões do seu governo, né? Então, dito isso, vamos olhar. É inegável que a gente está vivendo um momento de estranheza, para dizer o mínimo, né? Nesse conflito aí. Em primeiro lugar, assim, um país como a Ucrânia, praticamente todo mundo tem celular. Praticamente todos os celulares hoje têm câmeras. E por que a gente só vê as mesmas imagens circulando? Será censura desses países? Ou será que as pessoas não estão tirando foto? Só uma pergunta. Vou falar igual o Afonso lá do Ciência de Verdade. Uma pergunta. E aí outra pergunta. Não sei se vocês olharam esses canais 24 horas que tem aqui no YouTube. Se você escrever Ucrânia, em inglês, né? Ukraine, e colocar lá o ao vivo, câmeras ao vivo, é só clicar ali no separador. Eu vi dezenas desses vídeos com várias câmeras, assim, dessas câmeras de trânsito, de segurança, e sinceramente não vi nada ali acontecendo nessas câmeras. Ou esses vídeos são mentirosos, ou tem algo estranho aí, tá? Isso é uma pergunta. Vocês viram isso? Peço para vocês verem com os próprios olhos. Como diria o Groucho Marx, vocês vão acreditar em mim com os próprios olhos, né? Então tem essa estranheza. Segundo lugar, toda a homogeneidade, o Nelson Rodrigues fala que a unanimidade é burra. Toda a homogeneidade tem grande chance de ter sido construída, né? Veja, a transformação do Zelensky em herói, um cara que persegue adversário, fecha canal de mídia, manda prender por censura, um cara que evidentemente foi alçado a esse posto pelo establishment da União Europeia, né, por essa grande mídia internacionalista. Veja, o cara faz parte, primeiro é chamado para fazer uma série onde ele vira o presidente da República contra a corrupção. Aí, de repente, ele vira candidato, né, com toda a força dessa mídia, né? Assim, não foi nem escondido nada, foi tudo meio óbvio, assim. Então a gente, de repente, começa a circular um monte de imagem dele vestido como soldado, dando a entender que ele estava no fronte, quando na verdade aqueles vídeos são anteriores. É dado todo um tratamento meio modernão assim, a esse governo, entendeu? A liberdade, democracia, né? E, sei lá, tem algumas imagens que são de conflitos antigos sendo circulando de novo, inclusive na grande mídia. A BBC usou a imagem daquela senhora de idade lá com um curativo no rosto, e aí quando apareceu que aquilo já tinha sido usado várias vezes, ela falou que não. Aí a justificativa da BBC foi assim: não, olha, outro fotógrafo que tinha ido para a mesma região do conflito fotografou a mesma pessoa, olha a explicação,
porque estávamos todos em busca do mesmo perfil para ser fotografado. Quer dizer, a explicação ficou pior. Era melhor ter falado que, ó, todo mundo copiou a mesma foto. Não, mas é o que ela quis dizer. Não, fotografamos a mesma pessoa porque todo mundo saiu em busca do mesmo tipo de modelo para fotografia. Então, quer dizer, existe uma coordenação. Olha, você não vai fotografar qualquer um ferido que sobreviveu. Você vai procurar idoso, criança, provavelmente foi isso. Então, pô, isso aí para mim a emenda ficou pior que o soneto. Então, quero agradecer as pessoas que estão mandando superchat aí e quero pedir, quem puder ajudar, gosta do meu trabalho, me ajuda aí com o superchat e quero agradecer também a todos as 610 pessoas que já estão aí. Deus abençoe todos vocês. Então, veja bem, essa coisa da homogeneidade, de criação de herói, é meio nítido isso, né? O cara foi... Aqui no Brasil, então, pouco se falou sobre ele ter sido já um ator que interpretou um presidente antes das eleições, né? Se isso não é uma influência no imaginário das pessoas, né? E assim, as pessoas falam, mas o povo votou nele e tal. Eu, depois da eleição fraudada nos Estados Unidos, eu não confio em nenhuma dessas. Então, eu não descarto a opção de ter sido colocado lá mesmo. Tendo em vista todo o movimento que começa lá em 2013. E aí, olha só. A Fundação Rockefeller colocou lá na Ucrânia, em 2016, um projeto chamado Pro-Zorro, né? O Zorro mesmo, aquele mascarado lá, da espada. Chama Pro-Zorro. Essa iniciativa assim, filantrópica colocou todos os dados do governo da Ucrânia dentro desse sistema Pro-Zorro com a intenção de disponibilizar, né, de tornar transparente todas as compras feitas pelo governo da Ucrânia. E imagina isso, né? Ou seja, todos os dados de quem compra ou quem vende tudo na Ucrânia, hoje passa por um software que acumula banco de dados e que foi desenvolvido pela Fundação Rockefeller em 2016. Isso eu achei dentro do site da Fundação Rockefeller, tá? Procurem lá Pro-Zorro. Vocês vão ver o que é isso daí. São bilhões aí o Big Data ucraniano hoje, toda a parte governamental e, portanto, de segurança, questões de impostos e, portanto, o sigilo de todo cidadão ucraniano muito provavelmente já foi quebrado e a maioria deles nem sabe disso, porque foi vendida uma ideia de oferecer transparência nas compras governamentais.